Eu vou tentar explicar um pouco para vocês como funciona e de que maneira que a gente trabalha hoje no Brasil com o HL7. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Renato por todo esse esforço aí da gente trabalhar junto e botar esse material no ar e conseguir transmitir isso para vocês. Pelo que eu vi inicialmente, é uma certa uma certa divisão aí de conhecimento do pessoal que está participando. Tem muita gente que já é avançado, mas também tem algumas pessoas que ainda estão querendo entender o que é isso, um nível mais básico. Então eu vou dar um apanhado geral. Peço desculpas ao pessoal que já sabe um pouco mais avançado, que eu vou fazer uma revisão bem breve com relação sobre o que é o HL7, e aí eu mostrar para vocês todas as novidades que a gente tem hoje no Instituto HL7. Tá? O Instituto HL7 ele é o representante da organização internacional chamada HL7 Internacional. Até pouco tempo essa organização ela era sediada nos Estados Unidos e era totalmente controlada nos Estados Unidos, e de uns 3 anos para cá ela se tornou internacional, dado o número elevado de países que participam, e toda a parte de votação, toda a parte de eleição agora ela tem um caráter internacional. Tá? Por que padrões, né? Por que a gente precisa usar padrões? Tá? Basicamente, a gente trabalha em cinco maneiras da gente ver e entender por que a gente usa padrões. Uma delas é a melhoria na comunicação entre os prestadores de governo e fontes pagadoras. Há uma iniciativa no Brasil recente, através da TIS, que permite que haja uma melhora nessa comunicação. Então, isso tem sido fundamental, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Há uma outra possibilidade importante no uso de padrões é uma facilidade na obtenção de informações, tanto para estudos epidemiológicos, quanto para definição de políticas em saúde, e também no tratamento do prontuário eletrônico. Tá? A gente pode também desenvolver uma habilidade para executar análises de custo-benefício de investimentos na área da saúde, a transferência de informação da rede de atenção levando menor custo, uma maior qualidade na assistência, e por fim possibilitar aí uma comparação e análise de desempenho da instituição, da clínica, do hospital, levando aí uma otimização de recursos e um aumento de qualidade. Existem vários padrões, né, que vocês já devem conhecer por alto. Alguns deles são os padrões de vocabulário, de conteúdo, de transmissão, padrões de segurança e padrões de interoperabilidade. Esse gráfico eu tento explicar para vocês que o gasto elevado não garante qualidade. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que está aqui, ele gasta 4,5 trilhões com a área da saúde, né? E mesmo assim, o gasto dele com saúde é muito maior do que todos os outros países, e mesmo assim, nesse ranking de qualidade, de expectativa de vida, ele está em 37º lugar. Quer dizer, apesar de todo esse dinheiro, ele está aí entre a Costa Rica e a Eslovênia. Tá? Nos Estados Unidos, 42% dos serviços de saúde residem em cima dos empregados. Né? E 47 milhões de americanos não têm nenhum plano de saúde. Tá? E existem cerca de 100 mil mortes nos Estados Unidos a cada ano por decorrência de erro médico. Tá? Então, é muito importante saber racionalizar o custo
e a despesa nessa área. A questão da padronização é muito importante, porque à medida que você tem uma medida de qualidade e ao mesmo tempo num gráfico onde você vê a velocidade do desenvolvimento, quanto maior a qualidade, menor a velocidade para você desenvolver. Quando não tem padrão, quando somente são padrões governamentais, padrões nacionais e quando você adota padrões internacionais. Quer dizer, é muito importante ter em mente que o uso de padrões ele melhora muito a qualidade, obviamente, mas o desenvolvimento, ele quanto melhor ele fica, esse desenvolvimento se torna bastante lento, porque você começa a considerar uma série de variáveis. Tá? E o que é interoperabilidade? Né? Interoperabilidade é a habilidade de dois ou mais sistemas ou componentes de trocar informação e de usar essa informação que foi trocada. Né? E o que é trocar informação? Trocar informação seria a interoperabilidade funcional. É você ter a certeza de que uma mensagem que você enviou de um sistema para o outro, ela realmente chegou no seu destino. Tá? Agora, o fato dela chegar no seu destino, ela precisa ser interpretada. E aí a gente precisa de uma interoperabilidade semântica, que é o recurso que a gente faz para usar essa informação. Quer dizer, não adianta nada você ter a certeza que a mensagem chegou, se você não tem a certeza de se ela realmente foi compreendida. E é a interoperabilidade semântica que faz isso. A interoperabilidade ela tanto pode ser básica, quanto funcional, quanto semântica. A básica é só uma troca simples de mensagens entre sistemas. A funcional é quando essa informação é legível no receptor e geralmente ela descreve uma sintaxe padrão de mensagens entre sistemas. A semântica ela já é um pouco mais complexa porque ela envolve uma informação compartilhada que é entendida pelos sistemas. E geralmente, quando você manda uma mensagem semântica, com conteúdo semântico, você precisa ter um acordo com a outra parte de que essa informação ela vai ser compreendida. Isso a gente processa essas informações através de padrões. Então, por isso que os padrões são importantes na interoperabilidade semântica, exatamente para você ter a certeza de que aquela mensagem que você está mandando codificada, ela vai ser interpretada no que a gente chama de sistema receptor. A informação é processada pelo sistema receptor e exige o uso de um vocabulário padrão no corpo das mensagens. Tá? Então, uma comunicação efetiva que requer que o emissor e o receptor compartilhem um marco de referência. E quem fornece esse marco de referência é o padrão. Tá? É muito interessante por que surgiu quando é que surgiu a ideia de se desenvolver um padrão de comunicação que fosse comum, né, a todos os sistemas. Antigamente, cada sistema ele tinha o seu próprio código proprietário. Então, na hora que você tinha que trocar mensagens entre sistemas diferentes, você tinha que desenhar interfaces. E cada interface dessa era um custo muito elevado. Então, dentro de um mesmo hospital, onde ele tenha 3 sistemas, ele tem que desenvolver 3 sistemas, ele tem que desenvolver 4 interfaces para que esses sistemas comuniquem entre si. Por exemplo, um exemplo, um hospital que tem um sistema de prontuário, tem um sistema de laboratório, tem um sistema de imagem que não sejam compatíveis, para que eles conversem entre si, você precisa desenhar uma interface. E isso num exemplo simples de 3 sistemas, ou num sistema de 4 sistemas, você vai ter 6 interfaces. Então, o custo disso, antigamente, era muito, muito elevado, né? Porque o número de interfaces cresce a metade do quadrado da quantidade de sistemas. E se você for ver hospitais
que tenham inúmeras interfaces, cresce exponencialmente. Quer dizer, um hospital que tem 20 sistemas funcionando, ele vai precisar desenhar 190 interfaces. Então chegou um momento em que os próprios fabricantes sentaram e disseram: olha, não vamos abrir o nosso código, mas a gente precisa desenvolver um recurso que permita que a gente troque informação sem que a gente possa desvendar o nosso código. E foi assim que surgiu a ideia do HL7. As empresas e os fabricantes, os desenvolvedores de software, os fabricantes de equipamentos, se sentaram num determinado momento e começaram a desenhar uma forma de que a comunicação entre sistemas fosse transparente. Tá? E exatamente por causa dessa complexidade aqui que a gente passou a trabalhar em cima dessa ideia de um padrão de interoperabilidade. O que é o padrão HL7? Né? Ele é o HL7 propriamente dito, é uma organização hoje internacional, voluntária, sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento de padrões, especificações que permitam a troca de informação entre sistemas de informação. Ele é um protocolo internacional de intercâmbio de dados eletrônicos em todos os ambientes da área da saúde, integrando informações de natureza tanto clínica quanto administrativa. Ela é certificada desde 1994 pela ANSI, né, para desenvolver padrões na área da saúde. Né? A ANSI nos Estados Unidos corresponde à nossa ABNT, então todos os padrões que o HL7 publica, eles são automaticamente reconhecidos pela ANSI nos Estados Unidos, são reconhecidos como padrões de interoperabilidade. Tá? Por que tem esse nome, né? Level 7, né? Health Level 7, que é o termo em inglês, né? 7º nível de saúde. Né? Para quem entende um pouco de engenharia, né, existe uma classificação da Open System Interconnection, da ISO, e que diz que existem 7 níveis de modelos de comunicação, e cada nível tem uma função muito bem definida. O 7º nível deu origem ao HL7. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nos 3 primeiros níveis, nos 4 primeiros níveis, você tem no nível físico o nível daquela tomadinha RJ45, nível 2 Ethernet, nível 3 IP, nível 4 de transporte TCP/IP. Tá? Cada nível desse tem uma função e subindo um pouco mais o nível, a gente tem o nível 5 de sessão, o nível de apresentação, e o 7º nível, a camada sétima camada é a camada de aplicação, que é onde o HL7 vai trabalhar. Tá? Como é que ele se organiza? Existe um grupo de desenvolvedores, vendedores, consultores, instituições governamentais, pesquisadores, usuários. Existe uma série de grupos de trabalho, comitês técnicos, grupos de interesse especial que servem com campos de teste, prova de especificação. E há uma preocupação em identificar os diferentes anseios de cada grupo, assegurando os requisitos necessários de uniformidade e equidade com qualidade e consistência. Geralmente é gerenciada por um corpo de diretores com uma política de filiação aberta e com votação balanceada. A missão principal do HL7, então, é prover sistemas e padrões relacionados para a troca, para a integração, para o compartilhamento e para a recuperação da informação eletrônica na saúde, para apoiar a prática, para apoio da prática médica e administrativa, permitindo o maior controle dos serviços de saúde. Ele busca criar metodologias, padrões diretivos que sejam flexíveis, viáveis economicamente e que permitam a interoperabilidade e o compartilhamento de informações clínicas armazenadas eletronicamente. A finalidade, então, do HL7, da organização, é desenvolver e publicar padrões aprovados pela ANSI, promover o uso dos padrões dentro dos domínios
da área da saúde, né, seus controladores, reguladores a nível internacional, promover e educar e treinar o seu uso, né, prover serviços de certificação, prover metodologias para a criação de extensões a partir de base dos padrões e encorajar a aceitação do uso do HL7 ao redor do mundo com a criação de afiliações internacionais, com o HL7 Brasil e a internacionalização dos padrões do HL7. Hoje nós temos em torno de 2.500 membros, né? São 500, em torno de 500 membros corporativos, na verdade são 37 afiliações internacionais. O HL7 promove 3 encontros anuais de 5 dias, geralmente um em janeiro, que é chama-se grupo de trabalho, Working Group Meeting, tem um em janeiro. Em maio é o Plenary, o internacional, que ocorre sempre num dos países afiliados, e em setembro ocorre a sessão plenária também, e nesses 3 encontros são discutidos todos esses grupos de trabalho, são votados, as votações são por consenso. Às vezes um determinado padrão leva 2, 3 anos para ser aprovado, porque a aprovação por consenso, todas as pessoas precisam concordar. Aquele que discordar para-se tudo e começa-se a discutir novamente. Aquele que discorda precisa convencer todo mundo da sugestão que ele está propondo. Então é um trabalho realmente muito grande, é impressionante como se trabalha nesses 5 dias e a gente teve o prazer de, em 2010, ter esse encontro de maio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje ele é endossado pelos governos dos Estados Unidos, na Nova Zelândia, Austrália, Uruguai, Brasil, através de uma portaria recente que eu vou mostrar para vocês agora, de 2073, de agosto do ano passado. E já temos hoje algumas atividades, alguns sistemas utilizando a HL7, como troca de mensagens entre exames, entre laboratórios aqui na cidade de São Paulo. Tá? Então, como eu falei, nós tivemos o prazer de fazer essa reunião no Rio de Janeiro em 2010, foi um trabalho assim, bastante interessante, todo o grupo veio do HL7 Internacional a participar, isso foi no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor. Nós organizamos pela primeira vez na América do Sul, e essa é uma relação de todos os grupos de trabalho que compõem. Cada grupo de trabalho desse, eles têm reuniões mensais pela internet, são discutidos vários e vários documentos. Toda semana eles se reúnem, você faz parte, você pode escolher qual grupo que você quer fazer parte, e ele é aberto a todos os membros, você pode participar, você pode mudar, você pode adaptar, solicitar adaptações de acordo com o país que você está. E só para vocês terem uma ideia, aqui está um pouco pequena essa tela, mas é só para vocês terem uma ideia, a diferenciação de votos hoje. Foram em torno de 2.000, isso nesse congresso que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. São 538 organização, membros de 1.800, 1.500 e tanto, e indivíduos 300 e poucos, e dá um total de quase 2.000 membros votando em todos esses itens que a gente citou dos grupos de trabalho. Isso aqui são todos os países que são membros do HL7, incluindo aí países recentes como Singapura, República Tcheca, Hong Kong, e mais recentemente a Eslovênia também entrou, a China também está. Então são 37 países que são membros hoje do HL7. A Bósnia acabou de entrar também. Aqui é um mapa geral de onde você pode encontrar o padrão HL7 adotado por esses países. Tá? E o padrão HL7 versão 2, que a gente chama de V2,
ele simplesmente reflete aquela interoperabilidade funcional, né? É uma mensagem, essa mensagem tem um cabeçalho, tem uma série de segmentos. Isso no curso que a gente vai dar, a gente vai explicar exatamente como se constrói essas mensagens. E nessas mensagens a gente envia informações com a preocupação exclusiva de que o outro lado a gente vai ter certeza que o outro lado vai receber essa mensagem. Você entende? E, obviamente, codificada de uma forma que ela seria também facilmente interpretada. Quando você estende um pouco mais, quando você cria um envelope de códigos padrões, você já precisa sofisticar um pouco para que você possa incluir elementos codificados, grupo sanguíneo, códigos SNOMED, código LOINC. E com isso você passa a ter uma complexidade maior, vindo a desenvolver os padrões HL7V3. O padrão HL7V3 é uma série de modelos que você de referência de informação, onde você busca dar um conteúdo semântico àquela mensagem e de forma que ela possa ser entendida e compreendida, interpretada em todas as suas transmissões. O principal modelo, que é o modelo de referência, ele oferece, através da UML, uma visão estática das necessidades informativas do HL7V3, através de diagramas de classe, especificações de casos de uso, terminologia e tipo de dados. Define também um modelo básico de mensagem. Ele abrange todos os processos de atendimento do paciente, além dos aspectos administrativos e financeiros. Aqui é uma visão rápida de como se constrói, né? Você tem a entidade, são coisas físicas de interesse, pessoas. Você tem o papel, né, que desempenha essas pessoas na atenção da saúde, o médico, o paciente, o empregado. As entidades em papéis participam como autores, né? E, por fim, os atos, como você resolve os procedimentos, as medicações, os encontros, as observações. Tá? E, mais ou menos, esse modelo, então, você tem as entidades, você tem o papel que essas entidades representam, como elas participam e o que elas atuam, de que maneira que você faz com que se realize esse procedimento. Tá? Aqui é uma ideia geral, né, do modelo de informação de referência do HL7, né, onde você tenta dele os tipos de dado, ocorrência, localização, contabilidade, finanças. Você tenta englobar aí todos os recursos que hoje existem dentro de um modelo de informação. Tá? Estendendo um pouco a complexidade do padrão HL7V3, nós temos a arquitetura dos documentos clínicos, que são os CDAs, que é um padrão para representar informações contidas originalmente em documentos médicos, utilizando estruturas baseadas em XML. Ele é estruturado, é habilitado a conter textos, imagens, sons e outros conteúdos, e tem as suas especificações básicas definidas dentro da RIMA. É parte integrante da versão, porém não é mandatório que seja compartilhado utilizando mensagem V3. Podem ser utilizadas mensagem HL7, V2, DICOM, CORA, por exemplo. E esses documentos podem ser disponibilizados ao público através de canais comuns na internet, como HTTP, FTP, SMTP. Tá? O HL7 desenvolveu os CDAs muito em cima dos acordos com uma série de organizações que desenvolvem padrões ao redor do mundo. Desde a CSC, a STM, DICOM, IEE, IHE, SNOMED, LOINC. Então, todas essas organizações, seja na área de mensagem,
seja na área de terminologia, seja na área de padrões funcionais, documentos estruturados, serviços e perfis, ele consegue atingir, abranger todas essas organizações e desenvolver CDAs de acordo com cada tipo de organização com que ele se relaciona. Tá? O HL7 Brasil, né? O objetivo nosso aqui no Brasil é implementar e divulgar a marca HL7. A gente tem um projeto de abertura de parafiliação e patrocínio, tradução do material técnico para o português. A primeira grande iniciativa foi esse curso de HL7 que a gente vai começar no dia 15. Realização de cursos e prova de certificação técnica e intercâmbio com instituições governamentais de regulação, instâncias jurídicas, órgãos de classes e empresas privadas de validação. A criação do Instituto, as nossas ações foi criar um Instituto HL7 para dar respaldo oficial a essa representação no Brasil, a divulgação do HL7, versão do material técnico para o português, programas de capacitação, tanto presencial quanto à distância, e a certificação técnica desse. Isso culminou agora em agosto de 2011 com a portaria 2073, que regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade de informações em saúde para sistema de informação em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, tanto a nível municipal, estadual e federal, e para os sistemas privados do setor de saúde suplementar. E nesse capítulo 2, ele especifica que, para a definição da arquitetura do documento clínico do CDA, será utilizado o padrão HL7-CDA. Isso é muito importante porque é através da construção desses documentos clínicos que a gente vai conseguir essa interoperabilidade, estabelecer a interoperabilidade entre sistemas com vista à integração dos resultados e solicitação de exame, será utilizado o padrão HL7. Então, hoje, a nível nacional, nós adotamos aqui no Brasil o padrão HL7, tanto para a troca de interoperabilidade entre sistemas, quanto para a definição de arquitetura do documento clínico do CDA. Para laboratório foi adotado o LOINC, para a codificação de termos clínicos foi o SNOMED, e a definição também está usando como modelo de referência o OpenAIRE. Quais são os nossos desafios na nossa área, né, de padrões no Brasil? Primeiro, consolidar a HL7 e principalmente o Comitê Especial de Padrões da ABNT, de Padrões de Saúde, que tem tido uma ação assim, bastante positiva na discussão e na disseminação e na aprovação desses padrões a nível nacional, tanto na área de vocabulários nacionais, de procedimento, de medicamentos, materiais especiais. A gente também busca uma harmonização entre o HL7V3 e os arquétipos e dar sustentabilidade aos comitês nacionais de padronização, a ABNT, o IHE, que está se formando agora no Brasil. Então a gente tenta, a própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a gente tenta fazer uma integração entre todas essas organizações. O projeto educacional do Instituto HL7, que é coordenado pelo Renato Sabatini, é um trabalho que a gente busca fomentar a formação, capacitação e reciclagem em padrões de intercâmbio e representação de dados na área de tecnologia de informação e comunicação, através da disponibilização de recursos de aprendizado, programas educacionais próprios de outras associações internacionais, através da parceria com instituições e empresas de educação e treinamento especializados, integração com o Protix, da SBIS, e implementar um sistema de certificação de especialista em
HL7 padrões associados através do exame nível nacional. E a gente pretende, estamos começando, estamos agora trabalhando em cima desse curso à distância de capacitação do HL7. A gente promove, já fizemos inúmeros cursos desde a criação do HL7 em 2007, treinamentos básicos e avançados em HL7, em CDA, em DAI, com sistemas de codificação. Além disso, buscamos, esse aperfeiçoamento do HL7 com preparatório para a certificação, inserção nas disciplinas de curso de graduação e pós-graduação de informática. A gente tem uma relação muito estreita com a Escola Paulista de Medicina, utilizando o seu laboratório de telemedicina para fazer os nossos cursos de reciclagem e educação continuada. O formato do curso, eles podem ser presenciais. Nós temos uma lista de cursos que nós vamos fazer durante esse ano presenciais. Eles tanto podem ser abertos, como podem ser fechados, como atuamos em tutoriais em congresso, cursos semipresenciais e cursos à distância, tanto por videoconferência quanto via web, usando a plataforma Moodle na web, para esses cursos, ou essa Adobe Connect que a gente está utilizando agora para teleconferência. Uma série de apostilas, manuais e CD-ROMs foram desenvolvidos também para dar suporte a esse trabalho nosso. O site da Biblioteca Virtual também, onde a gente pode baixar toda essa documentação. Esse aqui é um site, um printout da página do site educacional do Instituto HL7. Como vocês devem ter acompanhado aí o lançamento por esses dias, há 2 semanas a gente lançou o primeiro curso online de capacitação profissional em HL7. Esse curso ele é dado já há 4 anos a nível internacional. Ele tem na língua, ele é dado na língua espanhola e na língua inglesa. E pela primeira vez agora a gente conseguimos traduzir todo esse curso para o idioma português e estamos oferecendo esse curso para toda a comunidade de países de língua portuguesa. É um curso que ele incorpora todos os recursos do curso original em inglês, com alguns adicionais que a gente criou aqui no Brasil e que vamos acrescentar durante o curso. O curso geralmente acontece, eles são 4 módulos, cada módulo é dividido em 4 semanas, Cada submódulo é 1 semana. Você começa na segunda-feira a ler um material de leitura, tem um fórum online onde você vai conversar com os tutores, tirar suas dúvidas. Na quinta-feira a gente faz uma reunião online por telemedicina com todos os participantes do curso, e na sexta-feira é feita uma prova, e você passa para a etapa seguinte. Os 4 módulos eles são compostos da introdução, que dura 4 semanas, inclui XML, inclui UML. A segunda semana ele é específica para o HL7 V2. O segundo módulo, são mais 4 semanas só de V2. Depois mais 4 semanas, que é o terceiro módulo de V3, e o último módulo, que são mais 4 semanas, totalizando 16 semanas, nós temos o curso de CDA e os seus apêndices, o sistema de referência e outros exemplos que a gente vai dar no uso do CDA os sistemas de informação. Existe uma série de novos recursos
que o FIRE, que eles chamam de FIRE, né, um acrônimo que eu vou explicar o que é, são coisas recém-lançadas. Em setembro, na reunião em Baltimore, foi decidido que o HL7 se tornaria gratuito através de um recurso chamado Free IP, IP gratuito, através de um IP fixo. Você vai registrar o IP da sua organização e você vai poder baixar todos os padrões que até então eram vendidos para poder angariar fundos para a organização. Temos uma série de atividades dentro das redes sociais, Wiki, GeForce, LinkedIn, Facebook, Twitter, e dentro dessas novas ações, a gente está focando, a organização HL7 Internacional está focando, conduzir o desenvolvimento de técnicas globais e funcionais de padrões de informação em saúde, racionalizar o processo de desenvolvimento dos padrões de HL7, facilitar a adoção, a aplicação e o uso, definir um abrangente e um coerente framework de interoperabilidade entre sistemas de informação, que é esse FIRE, que eu vou explicar um pouco mais à frente, e garantir um amplo envolvimento de empenho das partes interessadas no desenvolvimento de padrões de informação em saúde. E, no fim, aliar todos os modelos de negócio do padrão a fim de dar respaldo às entidades nacionais e apoio aos desenvolvimentos de padrões de informação em saúde. Por uma agradável coincidência, hoje eu recebi, dia 1º de abril, às 11 horas, o lançamento oficial da gratuidade, ou da disponibilidade gratuita dos padrões HL7. Esse aqui foi enviado pela Diane Stephan, que é a diretora dos associados, e ela comentando que em novembro, né, quando eu estive na reunião em Baltimore, a gente definiu as políticas para anunciar durante o RIMS, que foi agora em fevereiro, o lançamento das regras, né, da gente poder obter esses padrões absolutamente de graça. Eles estão sendo colocados de graça e também está sendo colocado um novo modelo de associação à organização, através de uma série de benefícios que vão ser estendidos também aos membros do Instituto HL7 Brasil, os associados do Instituto HL7 Brasil. Tá? Uma outra coisa muito interessante, que hoje está bastante discutido dentro das nossas reuniões, é o que eles chamam de FIRE, Fast Health Interoperable Resources, que define o que é o FIRE. O FIRE é uma série de recursos para representar informação em saúde. Expressam conceitos administrativos e clínicos granulares que podem ser eletronicamente interoperáveis a fim de resolver efetivamente e rapidamente o problema de interoperabilidade. Eles cobrem os elementos básicos, paciente, admissão, diagnóstico, medicação. O foco é na implementação, não no desenvolvimento, com suporte a cenários comuns. O conteúdo vai ser livremente disponível. Ele suporta múltiplos paradigmas e arquitetura. O que o FIRE, na realidade, o pessoal que já entende um pouco mais de V3, o problema da mensagem de V3, que era uma mensagem muito complexa. E às vezes você tinha uma série de campos que você não utilizava. Com isso, a mensagem ficava muito grande. Inclusive por uma sugestão da doutora Beatriz Leão, numa apresentação em Vancouver, já tem uns 2 ou 3 anos, ela meio que pontuou a necessidade de diminuir a complexidade da mensagem do V3, cortando uma série de campos, e com isso você otimizando
E hoje, praticamente, o data type do FI é exatamente isso, quer dizer, você só colocar aquilo que é necessário, eliminando todos esses excessos que faziam com que as mensagens ficassem grandes. As mensagens grandes, o sistema vai ficando cada vez mais lento, e aí gerava todos esses problemas que eles chamavam de interoperabilidade, problemas de